Continuidade a falar ainda sobre a doutrina do mormonismo. Nathanael Rinaldi, na edição 44 da revista Defesa da Fé do Instituto Cristão de Pesquisa, ele fala que há algumas contradições a partir da doutrina mórmon comparada com as escrituras. Por exemplo, o livro Alma, do livro de Mormons, capítulo 18, versículo 18, diz o seguinte: E disse-lhe Amon, este é Deus, e disse-lhe mais, crês tu que este grande Espírito que é Deus criou todas as coisas que estão nos céus e na terra? Então está afirmando que Deus é um Espírito. E aí, em outras publicações, eles declaram que sim, como podemos ver, sim, o próprio Deus já foi como somos agora. Ele é um homem exaltado, entronizado em céus distantes. O Pai possui um corpo de carne e osso tão tangível como o do homem. Então a gente verifica que assim, no livro Alma deles, diz que Deus é um Espírito. No livro de revelação deles, diz que Deus é um homem exaltado, um Deus de carne e osso igual a gente. Aí vamos lá, a questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são um só Deus ou existe uma pluralidade de deuses? De acordo com o livro Mórmon, capítulo 8, versículo 7, os Mórmons declaram que os três são um só Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Deus, infinito e eterno, sem fim. Amém. E cantar louvores eternos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que são um Deus. Aí o que acontece? Lá na frente tem um texto deles dizendo: eu sempre declarei que Deus é um personagem distinto, que Jesus Cristo é um personagem separado e distinto de Deus o Pai, e que o Espírito Santo é outro personagem distinto e é Espírito. São três distintos e três deuses. Se essa posição concorda com o Novo Testamento, olhai, vede, temos três deuses. Muitos homens dizem que há um Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas um Deus. Que Deus estranho, digo eu, três em um e um em três. Que curiosa a organização. Então a gente observa que digamos, embora haja um texto dizendo uma coisa, há uma outra afirmação. Em relação à questão de Deus ser eterno, a gente vai ver em Moroni 8,18, pois sei que Deus não é um Deus parcial, nem variável, ao contrário, é imutável de eternidade a eternidade. E aí nisso, lá na frente, tem uma citação: temos imaginado e suposto que Deus é Deus desde todo sempre. Eu refutarei esta ideia e retirarei o véu. Uma citação de um outro livro deles. Deus é um ser mutável? Aí, de acordo com o terceiro Nef 24:6, está escrito: por meio destas coisas sabemos que há um Deus nos céus, que é infinito e eterno, de eternidade em eternidade, o mesmo Deus imutável, o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas que neles há, porque eu sou o Senhor e não mudo. Aí os mormons já declaram, o próprio Deus já foi como somos agora. Vou contar-lhes como Deus veio a ser Deus. Mais uma obra deles. Depois eu vou mostrar a nota das obras consultadas. Os homens podem se tornar deuses? De acordo com Alma, capítulo 11, versículo 28 e 29, nós encontramos o seguinte: Deus disse então, Zezrom, existe mais de um Deus? E ele respondeu, não. Mas vem uma outra citação deles: então serão deuses, porque terão todo o poder, e os anjos lhe serão sujeitos. Como o homem é, Deus foi. Como Deus é, o homem poderá vir a ser. Deus criou o homem? Vamos olhar. De acordo com a obra deles, Moisés 2:27, do livro Pérola de Grande Valor, a declaração mórmon reza aqui: e eu, Deus, criei o homem à minha própria imagem. Aí qual é a contradição de uma obra deles? O homem também no princípio estava com Deus, pois o homem é espírito. Aí a questão: Jesus nasceu de uma virgem? Alma, capítulo 7, versículo 10.
E eis que nascerá de Maria em Jerusalém, que é a terra de nossos antepassados. Ela será virgem, um vaso precioso escolhido. O Espírito Santo a cobrirá com a sua sombra, e ela conceberá pelo poder dele, gerará um filho, sim, o próprio Filho de Deus. E aí, numa obra posterior, eles dizem: Cristo não foi gerado pelo Espírito Santo. Dizem que o livro de Mórmon afirma que Jesus foi gerado Espírito Santo. Eu desafio tal afirmação. O livro de Mórmon não ensina isso, tampouco a Bíblia. E aí, seguindo, Jesus é o caminho da salvação? Bem, de acordo com os mormons, eis que Jesus Cristo é o nome dado pelo Pai, e não há outro nome pelo qual o homem possa se salvar. E não haverá nenhum outro caminho ou meio pelo qual os filhos dos homens possam obter salvação, que não seja em nome de Cristo e através de Cristo, o Senhor onipotente. Mosiá 3,17. Contradição: não há salvação sem a aceitação de Joseph Smith. Nenhum homem pode rejeitar esse testemunho sem incorrer nas mais terríveis consequências, pois não poderá entrar no reino de Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado? Vamos lá. Mosiá capítulo 3, versículo 18 diz: os homens bebem condenação para as suas próprias almas, a não ser que se humilhem e se tornem como criancinhas e acreditem que a salvação foi e há de ser pela expiação do sangue de Cristo, o Senhor onipotente. E aí, outro texto: lembrai-vos de que não há nenhum outro caminho ou meio pelo qual o homem possa salvar-se, senão por meio do sangue expiatório de Jesus Cristo. Elamã, capítulo 5, versículo 9. E aí vem uma outra palavra contrária: estais cientes de que existem certos pecados que o homem pode cometer, para os quais o sangue expiador de Cristo de nada vale? Não sabeis também que esta doutrina é ensinada no livro de Mórmon? Então é citado, né? E aí outra situação contraditória: podemos orar a Jesus? De acordo com o terceiro Nef, capítulo 19, versículo 18, diz assim: eis que eles começaram a orar e oravam a Jesus, chamando o seu Senhor e seu Deus. E aí um texto posterior disse o seguinte: outro perigo é esses envolvidos muitas vezes começarem a orar a Jesus por sentirem uma amizade toda especial por ele. Outro: a salvação é pela graça ou pelas obras? Bem, de acordo com uma declaração mórmon anterior, está assim: e sabemos também que a justificação pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é justa e verdadeira. E aí, posteriormente, vem a palavra contraditória: para que, guardando os mandamentos, pudessem ser lavados, purificados de todos os seus pecados. E aí, um outro texto: cremos que por meio do sacrifício expiatório de Cristo, toda a humanidade pode ser salva pela obediência às leis e às ordenanças do Evangelho. E, por último, existe salvação após a morte? Os mormons dizem que não, porque se protelares o dia do vosso arrependimento para o dia da vossa morte, eis que vos tereis submetido ao espírito do diabo, que vos selará como coisa sua. É este o estado dos ímpios. Alma, capítulo 34, versículo 35. Os mormons, em outro momento, dizem que sim. E agora, meus queridos e amados irmãos e irmãs, eu vos asseguro que estes são princípios referentes aos mortos e vivos que não podem ser encarados com descuido no que diz respeito à nossa salvação. E eis que qual é o assunto? É o batismo pelos mortos, pois nós, sem eles, não podemos ser aperfeiçoados, nem podem eles, sem nós, ser aperfeiçoados. E aí, um outro texto: a maior responsabilidade neste mundo que Deus nos impôs é a de buscar os nossos mortos. E aí, vamos às notas. Citamos aqui Ensinos do Profeta Joseph Smith, né, página 359, Doutrinas de Salvação, volume 1, página 204, página 205, Ensinos do Profeta Smith, página 336, Doutrinas e Convênios, página 130,
130.22, Doutrina e Convênio 2028, Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, por Joseph Field Smith, página 361, 362, página 364, 337, Doutrinas e Convênios 2017, Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, por Joseph Field Smith, página 336, 337, Doutrinas e Convênios 132, 20, Estado das Regras de Fé, de James E. Talmage, página 389, Doutrinas e Convênios 92, 29 e 33, Doutrinas da Salvação, volume 1, página 21, Doutrina e Convênios 18 e 23, Doutrinas da Salvação, volume 1, página 206, página 145, Vinda de Cristo, página 47, Doutrina e Convênio 20 e 30, 76 e 52, As Regras da Fé da Igreja, terceiro artigo, Doutrinas e Convênios 128, 15 e 18, Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, página 348. Desse jeito.